Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Percy Jackson, o Deus da Magia. Capítulo 121. Isso é o melhor que pode fazer? Eu suspirei, que desperdício da porra do meu domingo. Eu vou matar você, pirralho. Dionísio gritou de raiva, avançando a toda velocidade em minha direção, pronto para me atacar. Mas seu ataque encontrou apenas o vácuo vazio do ar, pois eu havia desaparecido no último instante, reaparecendo atrás do enorme deus bêbado de 9 metros de altura. Você está procurando alguém? Eu ri assustando-o. Não me diga, já sou rápido demais para você. Com isso eu sorri, afinal mal estou começando a mostrar meu verdadeiro poder. Lívido com o meu comentário, Dionísio se virou, suas enormes mãos gigantes estendidas para uma explosão de mana a queima-roupa. Eu poderia ter me esquivado, mas isso foi muito mais divertido. Então esperei enquanto o enorme feixe de mana explodia imediatamente. O ataque foi massivo e bastante poderoso, mas cansei de me conter e, portanto, essa tentativa foi inútil. Ele pode ter acesso à sua forma divina e mais experiência em batalha, mas um inseto sempre será um inseto. Não importa o que ele faça. Não importa o quão forte você pense que é, o orgulho é a ruína dos idiotas. O deus do vinho riu com orgulho. Ele realmente achava que tal ataque havia me matado? Risível. É agora? Eu ri quando a poeira diante dele começou a baixar, e a visão assustadora de mim completamente ileso roubou a pouca confiança que ele tinha. Não, isso não pode ser, esse foi todo o meu poder, Dionísio murmurou, dando alguns passos para trás horrorizado, que visão linda. Então, esse foi o seu melhor? Isso está ficando deprimente. Eu zombei com leve diversão. Dionísio olhou para mim, antes de correr em minha direção levando sua forma divina ao limite, provavelmente pensando que se em uma batalha de energias eu fosse superior, em poder físico ele poderia ter uma chance. Mas mais uma vez ele estava errado porque mesmo em sua última tentativa lamentável, eu mais uma vez provei que estava além de seu alcance enquanto me esquivava de cada ataque com óbvia facilidade. Você deve atrasar tanto sua própria morte? Comentei enquanto me esquivava de seus ataques, apreciando a crescente expressão de medo e ansiedade em seu rosto. Calha a boca! Dionísio gritou, balançando em minha direção um chute poderoso. Com isso eu apenas sorri, pegando o chute com uma única mão. Certamente me obrigue. Apenas apertando um pouco mais meu aperto, esmaguei sua perna rasgando-a facilmente, mostrando que fui capaz de romper sua defesa fraca sem complicações. Arg! Dionísio gritou de dor, vomitando icor dourado e saliva de sua boca. Eu sou impossível. Isso não pode ser. Com medo ele cambaleou para trás, gaguejando as palavras enquanto estremecia pela dor de ter perdido a perna, pela agonia que nunca havia experimentado antes. Que visão verdadeiramente magnífica. Agora, o que vem a seguir? Senhor D. Eu ri enquanto ele cambaleava para trás. Você não ia vingar seu filho? Eu fiz beicinho. Dionísio neste momento estava tremendo. Todo seu corpo tremia de medo. Pai, salve-me. Por favor, isso é simplesmente patético. Eu ri. Oh bem, é hora de matar você, sorri enquanto apontei minha mão para ele, para sua consternação. Não se preocupe, ao contrário do seu filho, não vou matar você permanentemente. Você ainda tem uma utilidade para mim. Diga ao seu pai que assim que você se reformar, isso é, eu estou indo atrás dele. Com isso eu ataquei o deus bêbado, que em seus últimos momentos tentou fugir, implorando a Zeus para salvá-lo. Um final verdadeiramente nojento. Depois de matar não um, mas 2 deuses, fui deixado sozinho em um terreno baldio e me senti bastante confiante, e embora sim, eu sei que apenas um deles estava morto permanentemente por enquanto, mas ainda assim me senti, ouso dizer, feliz, exultante, o que foi estranho. Meu ódio por eles era tão grande? Eu não tinha notado nada disso antes? Essa inexplicável sensação de prazer que senti ao brincar com eles era saudável? Não, não foi. Eu não precisava ser um gênio para saber que alguma coisa tinha me afetado naquela luta. E o pior é que foi bom, muito bom. Ah, sim, esqueci. Meu pai é um deus hentai que se masturba em sofrimento e agonia. Eu ri. Se alguma coisa estava me afetando, era qualquer coisa externa que ele havia despertado dentro de mim. Ah, bem, suponho que não seja tão ruim, contanto que minhas tendências malignas sejam direcionadas para aqueles que as merecem. Não há muito mal. Hora de voltar para Asgard. Suspirei, levitando o cadáver de Príapo para mim, antes de me teletransportar para fora dali, sabendo muito bem, eu estava mentindo para mim mesmo. Como um viciado em drogas, eu sabia que tinha um problema, um grande problema, mas tinha medo de admitir, pelo menos, totalmente. Ponto de vista desconhecido. Uma batalha entre 2 ou mais entidades poderosas destruiu mais do que havíamos previsto originalmente. Essas entidades eram poderosas e provaram exercer poderes de distorção da realidade que mantiveram a humanidade cega de sua existência. A única razão pela qual notamos sua batalha no primeiro lugar foi porque no passado encontramos criaturas semelhantes a eles. E com o tempo inventamos e desenvolvemos ferramentas para nos ajudar a identificar e localizar anomalias desse tipo, a maioria delas eram incontroláveis, mas por enquanto, pelo menos sabendo onde eles fomos, nos ajudou a manter a humanidade segura. Isso não quer dizer que a nossa organização não estivesse à procura de formas de os conter, tínhamos os nossos melhores investigadores a trabalhar nisso, pois só com eles contidos, a humanidade estaria segura. Até agora as nossas tentativas tinham se revelado infrutíferas, mas continuaríamos a tentar. Essa foi a razão pela qual existimos em primeiro lugar para proteger, conter e proteger, nós, o SCP, nunca pararíamos de tentar. Envie a equipe Alpha para o local, ordenei. Qualquer leitura que obtivermos da área nos ajudará a continuar nossa pesquisa. Pronto, senhor, o pesquisador-chefe assentiu, saindo do meu escritório. Capítulo 122.
Depois de voltar para Asgard com o cadáver de Príapo nas mãos, fui direto para Odin por vários motivos. Por um lado, eu estava meio envergonhado de enfrentar este agora. Não queria enfrentar sua possível decepção. E segundo, eu queria o rei nórdico para me ajudar a criar meu reino imediatamente. Odin, como eu havia previsto, imediatamente começou a me ajudar no processo de sacrifício ao deus para criar o porto seguro para os filhos dos deuses que se juntaram à minha causa. Sua vasta experiência no assunto foi crucial, pois só ele sabia como trabalhar afinal. Esse feitiço ele usou com Ymir. O processo em teoria era relativamente simples. O que dificultou foram os aspectos criativos, como o que estaria dentro do reino. Que tipo de regras esse reino teria que obedecer em termos de física? Cada pequeno detalhe era importante e cabia a mim garantir que tudo funcionasse. O próprio Odin disse que essa parte do processo era crucial, pois se eu esquecesse até mesmo o menor detalhe, como adicionar oxigênio ao reino, isso iria estragar tudo. Felizmente para mim, tive um profissional nesse assunto me ajudando a criar o reino. Meu modelo, uma floresta saudável com muitos e muitos animais e frutas, quer dizer, nada como uma floresta saudável para dizer que é um ambiente saudável, e qualquer coisa extras como a caixa e outras coisas seriam facilmente adicionadas com Magic. Eu era um deus, afinal, e criar coisas do nada era muito fácil. Então tive que me perguntar no processo, qual era a prioridade ao hospedar mortais? Da maneira certa, a primeira coisa que veio à mente foi água potável, depois comida. Mas isso não era tudo. Os humanos precisavam de mais do que isso. Precisavam de bom tempo, não muito frio ou morreriam, não muito calor ou eles morreriam. Também precisariam de uma fonte de alimento ou morreriam. Começando a ver um padrão ali. De qualquer maneira, com esses parâmetros na cabeça, comecei a moldar meu reino de bolso com mão orientadora de Odin me ajudando em todas as etapas do processo. Surpreendentemente, uma vez que você definiu os parâmetros, eles funcionaram praticamente no piloto automático, e em menos de 10 horas eu tinha minha própria dimensão de bolso, como um pau óbito. Minha dimensão pessoal saiu, bem, perfeita, eu meio que esperava que isso não funcionasse como planejado, mas surpreendentemente funcionou. A floresta que eu criei com a essência de Priapus era grande o suficiente para abrigar 100.000 humanos ou semideuses, e tinha todas as coisas necessárias que um ser mortal poderia precisar para sobreviver, desde ar respirável até conexão com a internet. Eu acrescentei essa última coisa no último segundo, quer dizer, uma floresta é boa e tudo, mas não tem diversão? Quer dizer, hospedarei centenas, se não milhares de jovens adolescentes. Meu Deus, isso parece ruim. Enfim, terei muitas crianças sem nada além do som da natureza para se divertirem? Sim, eu poderia muito bem matá-los, um pouco duro, mas tenho certeza que a maioria entende o sentimento. Além disso, assim eles podem esquecer que estou prestes a entrar em guerra com Erectus, quero dizer, Zeus, e antes que alguém pergunte, mas Adam, só a internet não funciona, você Ney, eu sei que preciso de eletricidade, e outras coisas para usar essa eletricidade, como computadores e telefones, e para responder a isso, vadia, você esqueceu que eu sou um deus. Posso criar centenas de consoles e TVs que não precisam de cabos, e usariam o Wi-Fi global do meu mundo, sim, a conexão com a internet é global. Estou impressionado que você tenha adicionado o Wi-Fi global no final do processo Odin Hill, qual é a senha? Ele perguntou, tirando um smartphone do bolso. Zeus Itzabit 23. Respondi. Tudo em maiúsculas? Ou apenas a primeira letra? Odin perguntou. Apenas a primeira carta, eu sorri. Uau, 1000 terabits por segundo, Odin assobiou, Thor definitivamente vai se mudar para cá. Eu sou um deus justo. Em meu governo não haverá atrasos, nem tempos de carregamento, e todos deverão se referir a Anabet e Penibet. Eu declarei comicamente. Como quiser Odin riu. Ponto de vista de Estia. Eu ainda estava tentando processar o que as súcubos tinham me dito naquele dia, que Adam me amava. Era um conceito tão estranho para mim, afinal. Um amor desse tipo só trazia sofrimento para ambas as partes envolvidas. Eu não tinha visto só minhas irmãs, mas minha mãe sofrem nas mãos do amor, Zeus com suas infidelidades, Cronos com sua paranoia, Poseidon com sua ira. Mas Adam faria o mesmo? Adam machucaria aqueles que afirma amar como todos que eu tinha visto antes dele? Eu simplesmente não conseguia imaginá-lo fazendo tal coisa. Seus sentimentos eram imutáveis, imóveis. Mas mesmo assim era melhor que as coisas continuassem como estavam agora, pois Ada acabaria encontrando outra pessoa para amar. Isso é ciúme que sinto vindo de você? Honey deu uma risadinha ao entrar no meu quarto. Olha, não posso presumir que entendo seus medos, mas se você tiver que calar o pobre homem, faça isso com cuidado. Ele realmente te ama. Eu sei que você tem algum passe e cicatrizes, que provavelmente nunca irão sarar, mas Ada não tem culpa delas. Ele é doce, honesto e um pouco infantil às vezes, em todos os momentos, mas ele está sempre lá para você quando você precisar ele. Eu sei, sorri, Adam era isso e muito mais, muito mais. Mas você ainda não vai dar uma chance a ele, Honey franziu a testa. Eu vi o que o amor faz com os outros, suspirei. Não quero sofrer, não. Adam, fazendo você sofrer, Honey bufou. Se há uma pessoa que moveria céus e terra por você é ele. O que você tem nele é o que muitos gostariam de ter. Amor do tipo mais puro. Ele não se apaixonou perdidamente por você. Por causa do seu corpo, ou da sua posição, ou do seu status virginal. Ele se apaixonou por você porque, bem, é você. Não quero parecer ofensivo, mas... Suspirei. Mas como você pode saber? Você mal o conhece. Cada vez que ele fala de você, seus olhos mudam. É como se por um momento, ele esquecesse toda a merda que o mundo jogou nele. Honey sorriu e por algum motivo isso fez com que fiquei inimaginavelmente feliz em saber disso. Eu sabia que ele era diferente da maioria dos homens quando vi suas emoções por você. Então é verdade, aquela voz. Athena? Tive a sensação de que o garoto sentia algo por você, mas isso confirma isso.
Duas virgens e uma vagabunda Honey bufou, que grupo estranho temos aqui. Acho que você deveria pensar duas vezes sobre isso, afirmou Atena para minha surpresa e surpresa de Honey. Se tudo correr bem, ele governará os deuses no Olimpo. E o que melhor para mantê-lo sob controle do que uma rainha de puro coração? Isto é, se você o ama como ele te ama, caso contrário essa conversa é inútil. Acho melhor deixarmos essa conversa assim. Suspirei, amando ou não. Eu não estava pronta para tomar tal decisão. Compreensível, Atena sentiu, suponho que enquanto o mantivermos perto de você, ele não se tornará um monstro. Capítulo 123. Agora que eu tinha uma dimensão de bolso pessoal à minha disposição que serviria como base de operações e acampamento para os semideuses dos meus seguidores, era hora de transportar as crianças para salvá-las de morrer ou possivelmente pior nas mãos de Zeus e seu povo, que graças a Atenas todo o processo foi extremamente fácil. Ela sozinha contatou todos os deuses que eu tinha ao meu lado e administrou o processo de movimentação de cada criança, inclusive a dela, garantindo que o resultado atendesse aos seus padrões inacreditavelmente elevados. O que significava que Anabete estava sob meu teto agora. Ok, de volta aos negócios, depois de pregar uma peça em Anabete. Ela me atualizou sobre a situação, depois de superar seu choque inicial de processar que não apenas eu era um deus, mas estava travando uma guerra para Zeus. Não posso culpá-la. Passei de um cara adorável a um cara cujo pai trabalha na indústria hentai, o que realmente traz à tona a questão, que tenho que perguntar a Leto, minha mãe que ainda não conheci. Qual é o problema, porra? Ela estava pensando em transar com isso. Eca. Saindo do caminho aqui, a questão era que minha base pessoal, dimensão ou reino estava completo. Quero dizer, eu ainda precisava criar alguns itens como casas e outras coisas, mas considerando que todos os meus apoiadores são deuses menores, eles poderiam muito bem fazer isso e ajudar. Atena chamei, e imediatamente depois que ela apareceu na minha frente, por favor, finalize os detalhes deixados para o acampamento. Muito bem, Atena sentiu, vou garantir que os campistas tenham tudo o que precisam. Alguma regra que devo seguir enquanto trabalho no acampamento? Ela perguntou, seus olhos fixos nos meus. Não balancei a cabeça, ela era muito formal, então novamente. Suponho que seja melhor assim, não somos amigos. Tudo o que temos é um relacionamento político, onde ambos estamos ganhando algo matando Zeus, ambos em um sentido metafórico e literal com ela tentando tirar a mãe do pai. Deus, isso parece errado, excêntrico, mas errado. Muito bem, Atena sentiu antes de desaparecer de vista. Tudo bem, hora de ver quais eram aquelas estranhas assinaturas mágicas que sentia enquanto voava sobre a terra. Com isso me teletransportei para fora de Asgard, deixando Atena encarregada das últimas coisas que eu precisava cuidar. Quando decidi investigar as estranhas leituras de energia que senti anteriormente ao explorar o mundo, não esperava encontrar uma instalação dirigida por humanos que basicamente faziam experiências com monstros, pesquisadores do desconhecido, e isso nem foi a maior surpresa. A fundação era uma com a qual eu estava familiarizado, o SCP. Sim, vou deixar um deles penetrar. Embora, pensando bem, eu deveria ter previsto esse vindo. Quero dizer, se o mito de Túlio existia, por que não o SCP? Eles eram, de certa forma, uma ramificação do mito original Lovecraftiano. Agora, o SCP de acordo com o que eu sabia sobre eles, o que era muito limitado para ser justo. Eles eram os melhores dos melhores, gênios entre gênios. Ou assim pensei, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar me derrubar. Eu ainda não entendo por que eles pensaram que um ser capaz de aparecer no ar dentro de suas instalações seria vulnerável a balas. Seria de supor que, como cientistas, eles teriam um pensamento crítico melhor. Vocês, terminaram? Eu perguntei, sem saber o que fazer. Eu meio que me senti mal por eles, vocês percebem que as balas não me machucam de jeito nenhum, certo? Como se eles nem fizessem cócegas, eu afirmei, e lenta, mas seguramente eles pararam. Devo me desculpar, suspirou um pesquisador. Nunca se pode ser muito cuidadoso, e bufei. Quero dizer, e se as balas fossem a única coisa que me enfurecesse? Eu ri então, novamente, acho que faria o mesmo se algo aparecesse em minha casa sem ser convidado. Se não for muito incômodo, o pesquisador deu um passo à frente, você se importaria de conversar comigo? Eu olhei para o cara, e era bastante óbvio que ele estava tentando me manipular em alguma coisa. Eu podia sentir o cheiro de SUS no ar, claro, por que não? Mas eu estava curioso para ver aonde isso iria levar. Muito bem, siga-me. O pesquisador do SCP sorriu, e começou a andar enquanto eu o seguia, percebendo que ele e todos na instalação estavam tensos, não posso culpá-los. Eu sei que ficaria nervoso se um ser onipotente aparecesse do nada dentro da minha casa, quero dizer. Eu não era onipotente, mas comparado a eles eu poderia muito bem ser. Então, para onde você está me levando, amigo? Eu ri. Para uma sala mais adequada para entrevistá-lo, ele ia tentar me conter. Agora a questão era, eu finjo que eles tiveram sucesso e então estouro como qualquer personagem de ação dos anos 80 ou simplesmente estouro sua bolha mostrando que sou incontrolável. Ou opção 3, eu faço uma pegadinha com eles por tentarem. De qualquer maneira vou roubar alguma merda deles. Aqui está, o pesquisador SCP apontou para uma sala que, bem, se eu fosse o Hulk eu teria problemas, não é a sala, mas na verdade, tudo isso me insultou, eles nem estavam tentando me engane. Suspirei, sinceramente estou insultado se você fosse tentar me conter, pelo menos minta para mim, me engane. Isso é, não sei o que é, mas com certeza é decepcionante. Com isso o pesquisador não pareceu impressionado, caramba, ele nem parecia perturbado, bolas gigantescas, eu digo a você, eu tenho que tentar, eu sei que você está vendo através de mim, não tornando isso difícil, gênio, mas ok, então que tal você entrar? Se a sala puder conter você, então esse é o fim da história, você vence. Se ela puder conter você, bem, nós vencemos. Tudo bem, eu rio. Tenho que admirar suas bolas enormes. Quero dizer, eu poderia esmagá-lo como um inseto, e ainda assim aqui está ele, arriscando sua vida para me conter, adorável. E agora? Eu cantarolei dentro da sala.
Com isso, o pesquisador bateu a porta e um monte de luzes e lasers começaram a cobrir a sala. Agora você fica aí, declarou o pesquisador SCP corajosamente. Ou, estalei os dedos, transformando a sala em pipoca, a sala inteira. Ou eu posso fazer isso. Suponho que sim, engoliu em seco o pesquisador SCP. Agora, eu não tenho ideia com que tipo de entidades você lida, mas eu não posso ser contido, mas posso ficar chateado logo porque vou fazer o que estou prestes a fazer. Eu sorri o mais maldosamente possível para ele. Espero que vocês gostem de ser de um gênero diferente e de falar uma língua diferente por um mês. Mais uma vez estalei os dedos dobrando o gênero de todos os humanos nas instalações. Suponho que isso seja melhor do que morrer, suspirou o ex-pesquisador SCP. Eu tive que tentar. É isso que o C em SCP significa. Conter? Eu posso respeitar isso, mas... Agora vamos falar sobre negócios. Eu tenho algo que você... E do que estou falando, posso simplesmente atender. Percebi no meio da frase que não precisava da aprovação deles para levar um determinado SCP comigo. O que considerei seria o que mais ajudaria as crianças sob minha proteção. SCP-5094, que de acordo com as memórias que tive acesso da agora pesquisadora, estava atualmente localizado no SCP-Site 15. Eu me teletransportei para o local 15 e bem, as coisas correram como no local anterior, eles me viram, abriram fogo, eu os transformei em galinhas por 24 horas. Me pergunto se eles vão comer seus ovos, alguns já botaram uma dúzia. Perguntas para mais tarde. Vamos ver. De acordo com as memórias das pessoas. Agora galinhas aqui dentro, SCP-5094 deveria estar por perto. Aqui, apontei para um local específico nas instalações, enquanto algumas galinhas tentavam me impedir. Notável. Qualquer um. O SCP que eu procurava estava em uma sala isolada e sem segurança, não que eles precisassem de alguma. Esse SCP era um jogo de computador feito para ensinar qualquer coisa a crianças e adultos, de uma forma notavelmente rápida. Olá, eu ri girando o computador sobre. #bom dia, garoto prodígio. Estamos prontos para aprender. O SCP disse do computador. Mas como se eu estivesse pronto para roubar você, eu ri. Há um monte de crianças que precisam de um professor sobrenatural, e você meio que preenche esse papel perfeitamente. Oh meu Deus, bem, contanto que eu possa ensinar outras pessoas, ficarei feliz em ajudá-lo. Incrível, eu sorri. Quer ter uma aula de matemática comigo antes de sairmos? Tenho certeza? Eu ri porque não, hora de testar suas habilidades de ensino. Capítulo 124. Ponto de vista de Zeus. O pirralho ousou se opor em mais de uma ocasião, declarando-se inimigo do Olimpo como um todo. Suas transgressões foram graves. Como matar temporariamente meu filho Dionísio em batalha e matar permanentemente meu neto Príapo antes disso. E isso foi apenas os mais recentes. O pequeno bastardo conseguiu fazer com que Hestia e Atena me traíssem junto com vários deuses menores que agora estavam se rebelando contra mim. Mas eu não estava nem um pouco preocupado com essa educação, pois não importava o que eles fizessem. Adão, o deus do nada, e seus aliados logo enfrentariam a ira do Olimpo e falhariam, como muitos antes, em realizar seu desejo mais profundo, meu trono. Perséfone e Hades não estão respondendo aos nossos chamados, comentou Hera. Enquanto se sentava em seu trono, acho que é seguro presumir que eles também estão do lado dele. Eu caí na gargalhada. Meu irmão, Hades, baixou tanto seus padrões que agora ele se curva diante de uma criança? Deixe-o, eu irei puni-lo pessoalmente por me trair, talvez tirar Perséfone dele permanentemente e lhe ensinasse uma lição. Eu conheço esse olhar. Deméter sibilou com raiva. Não me importa o que você faça com nosso irmão, mas mantenha suas mãos longe de minha filha. Com raiva bati meu punho no trono, quebrando-o ao meio. Conheça o seu lugar, Deméter, e não presuma que pode me dizer o que posso ou não fazer. Seu pirralho insuportável. Deméter se levantou, olhando para mim. Eu não culpo Hestia e Atenas por traírem você, você é desprezível. Cuidado com o seu tom. Eu a lembrei com raiva. Ou que... Deméter riu amargamente. Você vai me matar? Vá em frente. Mate um de seus aliados. É melhor fazer isso enquanto eu ainda estou. Eu olhei para ela, convocando meu raio mestre. Se ela estava tão ansiosa para se banhar nas águas do Hades, eu ficaria feliz em obedecer. Chega. Hera gritou. Lutar entre si não resolverá nada. Diga isso ao pirralho que você tem como marido, Deméter bufou. Eu irei conversar com Perséfone e contarei a vocês qual é a situação deles. Com isso Deméter se teletransportou para fora do Olimpo, deixando seu trono vazio. Isso é tudo culpa dele. Eu sibilei, jogando meu raio mestre no trono de Deméter, destruindo-o. Tudo estava sob controle até ele aparecer. Eu sei. É por isso que temos que agir com inteligência, Zeus. Não deixe sua raiva atrapalhar seu julgamento. Hera suspirou esfregando as têmporas levemente. Enquanto conversamos, Adam está reunindo forças de todas as maneiras possíveis. E nós temos que fazer o mesmo. Se continuarmos antagonizando nossos atuais aliados, perderemos esta guerra. Então temos que agir com inteligência. Toda a sua campanha foi feita para atingir aqueles que sofreram sob seu reinado, tudo graças a Atenas. Sem dúvida. E com Hestia ao seu lado, a maioria pensa que a causa dele é justa, suspirei. Exatamente, Hera assentiu, e com Cronos em movimento, temos que agir rápido. Temos 2 guerras para travar e mal poder suficiente para vencer todas elas. Eu quase esqueci que Cronos estava em movimento, admiti a contragosto. Talvez possamos explorar isso. Hera sorriu, a meu ver. Temos 3 opções. 1, matarmos Adam e acabar com essa rebelião antes que ela saia do controle. 2, formamos uma aliança temporária com ele para impedir Cronos, então nós o apunhalamos nas costas. Ou meu favorito, deixamos Cronos e Adam lutarem entre si, e então matamos quem sobrou. O que quer dizer que eles não vão se aliar para me eliminar. Eu observei, embora a ideia de ter Cronos e Adam matando cada um fosse mais do que atraente. Eu senti que havia uma grande possibilidade de eles me odiarem mais do que se odiavam, não?
Essa ideia poderia sair pela culatra horrivelmente. Eu acho que é melhor se concentramos nossos esforços em matar Adam primeiro. Depois disso o resto dos deuses que o seguiram sempre voltarão a rastejar e implorar pela minha proteção. E então, só então mataremos Cronos, mas agora, Ada é nossa principal prioridade. Ponto de vista de Deméter. Quando Perséfone me pediu para me juntar a Ada, eu estava cético, um menino governando os deuses ridículo. Mas então me lembrei que Zeus talvez fosse pior do que ter um filho nos governando, então aceitei a oferta dela, e desde então agi como um duplo. A gente que apenas Perséfone e Hades conhecem. Adam era uma opção melhor do que Zeus para nos governar? Eu realmente não sabia dizer. Quero dizer, eu não conhecia de jeito nenhum. Tudo que eu sabia era que minha Perséfone o amava, ela até o considerava um de seus amigos mais próximos. Mas como ela havia provado no passado ao se casar com Hades? Seu gosto por amigos e maridos era, na melhor das hipóteses, discutível. Mas considerando que a outra opção agora era Zeus, eu tinha esperança de que Adam fosse melhor que ele. Quero dizer, Esha o amava. Talvez não a melhor referência de pares. Considerando que, bem, Esha ama todos, não importa quem sejam. Mas neste caso o amor dela era diferente. Ela abandonou a família por ele, algo que nenhum de nós esperava. E ela fez tudo por ele. Se isso não fosse uma garantia de que o garoto valia a pena, nada valia. Deméter, Hades sibilou com desdém quando entrei em seu reino. Espero que sua visita seja curta. Sua presença é como era venenosa em minhas calças. Encantador, revirei os olhos para ele. Não vim para socializar com você. Hades, comentei com ódio palpável. Por enquanto, temos um terreno comum. Você poderia dizer. Então vamos tentar ser profissionais. Como você deseja, Hades zombou. Oh meu Deus, já se passaram mais de 10.000 anos. Vocês dois conseguem superar isso. Perséfone gemeu quando apareceu. Ele roubou você de mim. Eu gritei. E eu fiz dela uma rainha. Hades respondeu. E até hoje eu a honrei. Claro, eu bofei então. Como eu chamo seus semideuses? Respeito e amor? Nomes poéticos. Mãe, eu sei que você o odeia pelo sequestro e outras coisas. E sim, ele foi infiel algumas vezes, mas eu também. Desde então resolvemos nossos problemas e estamos melhores agora. Perséfone sorriu, me abraçando, e Hades, você tem que admitir, ela tem bons motivos para te odiar. É justo, Hades assentiu com relutância. Bem, sobre o que eu vim fazer. Eu suspirei. Zeus está em movimento, então temos que agir rápido. Se quisermos vencer isso, temos que convencer Poseidon de nos ajudar. Ada está perto. Se não já estiver em nosso nível, com Poseidon derrotá-lo deveria ser inteiramente possível. Hades assentiu. Mas todos nós sabemos que cérebros de peixe vão querer a coroa para si. E embora eu não tenha interesse em governar o Olimpo, prefiro trabalhar para Adam do que para Poseidon. Eu concordo, Erg. Aquelas palavras dirigidas a Hades pareciam erradas. Muito erradas. Mas ele estava certo. Se alguém era possivelmente pior do que Zeus no governo, era Poseidon. Mas ainda precisamos da ajuda dele. Bem, Adam tem a ajuda dos deuses nórdicos e aparentemente a ajuda de Sam Vulcan. Perséfone afirmou timidamente, me chocando profundamente. Como no Tártaro Adam conseguiu se aliar a dois panteões tão rápido? Então, talvez não precisemos da ajuda do Nemo. Eu tinha que admitir. O garoto. Adam estava se mostrando muito interessante. Capítulo 125 A criação de um golem senciente foi difícil, principalmente porque eu não tinha nenhuma prática real na área. Bem, acho que era mentira. Uma vez tentei criar um golem para minha fuga exagerada do acampamento, mas na verdade nunca consegui. Ativou Adam, o bot sexy. Esse plano meio que foi para o inferno por vários motivos, mas além disso eu não tinha experiência na criação de golems sencientes e funcionais. Por que eu queria criar um golem senciente? Bem, para dar um corpo a SCP-5094. Principalmente porque me recuso a ter um PC com um sistema operacional tão antigo em meu reino. Mas não tema, embora eu não tivesse experiência. Eu tinha toneladas de magia e habilidades de manipulação da realidade que me permitiram criar o Golem agora conhecido como Miss J 1.0. Por fora o Golem parecia uma mulher humana de quase 20 anos, com poucas exceções como a falta de suas partes reprodutivas além do aspecto estético delas, quero dizer. SCP-5094 estava aqui para ensinar os semideuses com problemas mentais que graças à sua linhagem têm dificuldades em aprender as habilidades mais básicas. E depois da minha aula de matemática de 40 minutos com ela, eu confirmei que suas habilidades estavam além das minhas expectativas, quero dizer. Passei de saber matemática relativamente básica para ter conhecimento comparável ao de um graduado universitário com honras em matemática aplicada em suma. SCP-5094 era um monstro quando se tratava de ensinar, o tipo de monstro que qualquer um mataria para ter. Embora ainda me escapasse e a Odin como essa entidade era capaz de transmitir conhecimento tão rápida e facilmente, quero dizer, sabíamos que era magia de alguma forma, mas algo que nem mesmo o pai de todos sabia. Ah bem, acho que posso viver sem saber como ela faz isso, contanto que ela continue fazendo isso. Enfim, voltando ao Golem, o Golem parece muito humano, mas tem algumas melhorias que eu tive que acrescentar, porque ela não estava ensinando crianças normais. Ela estava ensinando semideuses, humanos com esteroides divinos, então eu tive que fazer o Golem super difícil de lidar com as crianças. E é por isso que fiz isso para que o Golem fosse capaz de tancar uma bomba nuclear, uma pequena, mas ainda assim, forte o suficiente para resistir a muitos danos. Também adicionei um feitiço de auto-reparação, que iria consertar danos superficiais caso ocorram. No centro do Golem, bem onde deveria estar o umbigo, eu crio uma entrada de disco que se conecta ao sistema operacional mágico do Golem que também é codificado para funcionar e rodar no antigo sistema Windows que SCP-5094 precisa para funcionar.
Ou seja, tudo que ele precisa para funcionar é SCP-5094 lá dentro e bum, você tem um super professor. Mas por que parar em um super professor? Veja bem, depois de criar e testar o Golem, percebi que a Fundação SCP tinha outras cópias do programa, 36 para ser mais preciso, e bem, digamos que eu voltei e roubei todas as cópias que eles tinham e comecei a produzir os golems em massa, alterando pequenos detalhes cosméticos entre eles para facilitar a identificação das crianças. Resumir, eu não tive um super professor, tive 37. Depois disso, veio o pior pesadelo de todo desenvolvedor, seja Magic ou não. Você tem que testar o produto beta antes de lançá-lo ao público. Gostaria que alguns jogos fizessem isso. Enfim, felizmente para mim não houve muitos bugs. Ou problemas, quero dizer. Eu tive que dar a eles a capacidade de materializar coisas para ensinar as crianças, o que em teoria era fácil. Mas tive que colocar na lista negra qualquer coisa potencialmente perigosa de sua gama de possibilidades, para evitar acidentes. Então, depois de alguns patches mágicos, eu tinha um exército de super professores prontos para deixar meus filhos gregos super inteligentes. Ah, isso me lembra. Acho que Athena tem uma tesão por SCP-5094, tipo, um grande problema, ela tem sido mais do que interessada neste projeto. Quase ao ponto da obsessão. E isso nem era a parte mais assustadora, Annabeth também tinha uma tesão por SCP-5094, pobre Percy. Então, novamente, dificilmente posso culpá-los. Um golem capaz de transformar qualquer um em um especialista em qualquer área do conhecimento em 1 hora ou menos. Era digno de tesão, quer dizer. Eu conheço estudantes universitários que chupariam um limão por isso. Parece que estou totalmente operacional, a senhorita J. 01 riu enquanto eu fazia a última verificação antes de deixar seu golem cair no acampamento dentro do meu reino. Nunca pensei que conseguiria realmente interagir com meus alunos, que maravilhoso mundo de possibilidades me espera. Nunca vi um professor tão animado para ensinar antes. Eu ri, tudo bem. Acho que você está pronto para ir. Agora um rápido lembrete de que, embora você não precise de comida, eu fiz isso para que você possa comer maçãs. Não sei por que fiz isso, mas pareceu certo. Porque fiz isso parece totalmente inútil, e levei 8 horas extras para adicionar. Eu realmente preciso listar minhas prioridades antes de trabalhar nelas. Maravilhoso. A senhorita J. 01 sorriu. Mal posso esperar para comer todas as maçãs que meus alunos trouxerem para mim. Talvez tenha sido esse o motivo? Ainda assim, é um complemento inútil, como um cego de óculos. Esse tipo de inútil. Tudo bem, eu ri. Agora vai e torne-os menos burros. Eu farei o meu melhor. E com isso eu libertei a senhorita J. 01 na natureza. E com isso quero dizer no meu reino, cheio de mais de 300 adolescentes. Acho que libertá-la na natureza selvagem teria sido mais humano. Não inveje a missão dela. Se eu soubesse que o SCP tinha uma ferramenta tão maravilhosa, teria invadido suas instalações décadas atrás, comentou Athena ao aparecer, de qualquer forma. Tem uma mensagem de Hades, alguma coisa urgente? Eu perguntei e ela assentiu. Zeus concentrará todo o seu esforço em destruir você. Athena assentiu. Ele está ignorando Cronos para matar você, então é melhor nos prepararmos, não acha? Eu ri e não ia mentir. Eu estava animado com a perspectiva de enfrentar Zeus, mas não agora. Ele ainda era mais forte do que eu. Mas não por muito tempo. Eu era afinal um deus em crescimento, e no meu futuro, vi algumas almas infelizes quebrando a diferença entre nós. Oh, que diversão devo ter! Capítulo 126. Com Zeus em movimento para me pegar o mais rápido possível, eu tive que agir rápido, e com o tempo que tinha, minhas opções eram bastante limitadas. Ou eu descobri como despertar completamente o monstro adormecido dentro de mim, também conhecido como meu poder exterior, ou, bem, opção B, consumir algumas almas extras suculentas para aumentar meu poder, e com essa opção uma alma em particular me veio à mente, uma que estava implorando para ser devorada, a alma de Cronos. A partir de agora ele estava incompleto, fraco e vulnerável, a presa perfeita para minha caçada. E embora consumir seu estado incompleto não aumentasse muito meu poder, ainda assim ajudaria, porque consumir sua consciência por sua vez, me permitiria consumir as outras partes de seu poder se eu as encontrasse, o que com toda a honestidade não foi uma má ideia. Não apenas eu ficaria mais forte e controlaria o domínio divino do tempo, mas também me livraria do incômodo que Cronos representava para sempre. Agora a questão era, como encontrá-lo? E a resposta para esse enigma era simples. Para encontrar Cronos eu teria que encontrar Luke primeiro, o bastardo que me mandou para o Tártaro e me fez sofrer mais do que qualquer um já fez até agora, mas suponho que tenho que agradecê-lo de alguma forma. Não importa o quanto eu odeie, ele me mostrou as verdadeiras cores daqueles em quem eu confiava, e as verdadeiras cores do Olimpo. Isso não quer dizer que eu não iria matá-lo. De qualquer maneira, se eu quisesse encontrar Cronos, eu faria. Tenho que encontrá-lo, o que não foi tão fácil assim. Cronos, com seu poder limitado, estava mantendo sua cadela, quero dizer, o recipiente fora de toda a vista divina, e isso me incluía, ou pelo menos foi o que pensei originalmente. Veja, enquanto Luke pode definitivamente se esconder de mim com a ajuda de seu açúcar titânico. Papai, eu tinha outros meios para encontrá-lo, como o feitiço olho que tudo vê. Agora esse feitiço sozinho não pode ver através da proteção de Deus, mas quando usado através de um ser já poderoso que tudo vê como Endalu com a ajuda de 2 magos poderosos alimentando o feitiço, como eu e Odin. Bem, digamos apenas que tenho que ir para a Flórida, e agradecer pessoalmente a Luke por seu serviço à minha causa. Sim, Luke estava atualmente escondido em Boca Raton, Flórida, e não tinha ideia de que eu estava prestes a acabar com ele. Aos pequenos prazeres da vida, dormir, brincar com plástico bolha, e saber que você está prestes a se vingar do bastardo que enviou sua bunda para um pesadelo literal.
Assim que soube onde Luke estava, me teletransportei até ele, e nem preciso dizer que choquei o pobre coitado. Feliz em me ver? Eu sorri, quase sibilando as palavras da minha boca. Eu desafio você para um duelo de igualdade. Luke gritou em resposta, cara, ele estava nervoso. Se você realmente se considera um guerreiro, então lutará comigo em igualdade de condições. Você não é adorável. Eu belisquei suas bochechas zombeteiramente, eu não sou um garoto guerreiro, sou um deus, e como a maioria, eu nunca deixo rancor. Eu ri, vendo em seus olhos o medo como nunca antes, que visão encantadora. Agora, onde está seu papaizinho? Luke me olhou por um segundo, pensando no que fazer antes de expirar e dizer. Ele está com Atlas. Oh, estalei a língua em decepção, talvez eu tivesse sido muito precipitado. Se eu tivesse esperado um pouco mais, Cronos teria eventualmente se fundido com seu pequeno recipiente, tudo bem. Ele está discutindo seus planos de guerra com Atlas. Luke elaborou. Ele sabe que você é uma ameaça, então ele está planejando atacar Estia. Ele sabe que a única maneira de controlar você é através dela. Bem, isso foi bastante inesperado. Ele estava sendo muito aberto com as informações sobre seu chefe. E falando sobre seu chefe, se Cronos pensasse que algum dia chegaria perto de Estia, ele tinha outra coisa por vir. Por que você está me contando isso? Eu perguntei a ele, me perguntando se esta era sua tentativa patética de obter alguma misericórdia da minha parte. Eu vou morrer. Não há nada que eu possa fazer para impedir você de me matar. Eu sei disso, Luke riu. Eu também sei que você começou uma rebelião contra o governo de Zeus. Então por que tentar esconder alguma coisa de você? Em um fim, gostemos ou não, nossos objetivos finais se alinham. O fim do atual governo do Olimpo. Eu ri muito poético da sua parte e suspirei. Oh, bem, acho que você está certo. Mas alguma coisa que eu deveria saber? Ele não apenas planeja controlar você através de esta. Luke murmurou. Ele pensa em você. Um de seus possíveis recipientes, sendo eu a opção A e você a opção B. Não vou mentir, meio que me senti insultado por ter pensado em Luke como opção A. Eu definitivamente merecia uma classificação mais alta nessa lista. Mas novamente B era adequada porque eu iria bater nele. Entendo, suspirei enquanto apontava minha mão para ele. E então me dei conta. Por que matá-lo se posso fazer com que sua morte seja mais poética, afinal? É como dizem. Quem vive pela espada morrerá pela espada, quer saber? Acho que posso fazer isso, é um pouco mais interessante. Eu sorri. O que? Luke perguntou, seu medo misturado com dúvida. Quero dizer, o que eu conseguiria matando você aqui? Nada. Eu ri. Tenho uma ideia muito melhor, uma ideia poética. Com isso estalei o dedo criando um portal para o lugar que mais sofri, o Tártaro. Você planeja me mandar para lá. Luke murmurou com medo, dando alguns passos para trás. Você não é um esperto, eu ri encantado ao ver sua reação. Aí antes que eu esqueça, me aproximei do semideus e coloquei uma mão em sua mão, gravando uma maldição mortal em seu corpo, uma maldição que acabei de colocar em você. Vai te matar se você falar com qualquer titã ou deus dentro ou fora de sua nova casa. E acredite, você não quer que essa maldição te mate, a menos que você goste da sensação de cada órgão explodindo violentamente. Eu prefiro morrer. Apenas me mate. Luke rosnou é desespero, verdadeiramente patético. Você não tem voto, respondi, empurrando-o para o mesmo pesadelo que ele me empurrou uma vez, verdadeiramente poético. Estou certo? Capítulo 127. Com Luke fora de cena, eu tinha duas opções a considerar sobre como proceder com minha situação atual. Opção A. Investir todo o meu tempo e recursos para encontrar e lidar com Cronos rapidamente antes que ele realmente se tornasse uma ameaça. Ou opção B. Colocar o Titã do tempo de lado por enquanto, porque em todos os detalhes técnicos ele é atualmente inofensivo, com seus poderes selados e outras coisas. Opção B é... Afinal, era o melhor caminho que eu poderia seguir agora, quero dizer. Embora matar Cronos agora deveria ser super fácil. Eu não tinha dúvidas de que o Rei Titã agora sabe que eliminei seu futuro traje de carne. E provavelmente a jogar pelo seguro por enquanto, me escondendo até sentir que não o estou caçando. Então, por enquanto, eu tinha que focar em Zeus como minha única prioridade. Agora a questão era como lidar com ele? Zeus ainda estava acima de mim em termos de poder e experiência. Não tenho ideia de quanto, mas ele estava. E para adicionar um pouco de chocolate sobre aquele bolo, ele também tinha um exército muito superior sob seu comando e, em suma, enfrentá-lo de frente levaria até minha morte inevitável. Então, novamente, havia outras maneiras de matar um rei e seu reino, como enfraquecer seu exército, por exemplo, pegando seus ases um por um. Era Ares, Apolo, Ártemis, Afrodite, Hefesto e talvez Poseidon fossem apenas um dos poucos que eu sabia que teria que cuidar se quisesse vencer a guerra, começando por Ares. O mais problemático de todos, seu reino era poderoso demais para ser deixado sem controle durante uma guerra santa. Os deuses em geral eram tão poderosos quanto seus reinos de controle, o que significa, por exemplo, que em tempos de paz os deuses conectados a este reino cresceriam em poder, e então, por causa do que estava prestes a acontecer, eu tive que eliminar Ares. Eu só podia imaginar o quão forte ele se tornaria, o deus da guerra durante uma guerra santa 3. Na verdade, por causa disso, havia uma forte possibilidade de Ares se tornar uma ameaça ainda maior que Zeus em termos de poder bruto. E eu não podia permitir que isso acontecesse, então Ares tinha que morrer antes de eu fazer qualquer outra coisa. Para evitar isso, meu próximo alvo era Ares, que com toda sinceridade eu já tinha alguns motivos para mirar, ele se beneficiando da guerra. Era apenas a cereja que fudeu o vidro. Agora, onde você está, Ares?
Eu murmurei, enquanto procurava sua presença em toda a terra com minha magia. Ao contrário de Luke, Ares não tinha motivos para se esconder. Bem, ele tinha, mas ele era orgulhoso demais para admitir que eu representava uma ameaça. Suas 2 células cerebrais funcionais nunca processariam tal coisa, então com isso em mente, procurei em cada cantinho do mundo, um por um, até que eventualmente meus esforços foram recompensados com sua localização. Ares estava na Colômbia. Colômbia, eu fiquei chateado. Acho que também poderia dar uma mordida lá, lugar lindo. Não vou lá uma vida inteira, eu bufei com isso. A última vez que estive na Colômbia foi durante meus poucos operações, pessoas adoráveis, comida adorável, senhoras adoráveis, pena que eu estava acamado. Assim como fiz com Luke, me teletransportei para Ares, mas ao contrário de Luke, me certifiquei de que ele estivesse, sozinho para que outros deuses interferissem em nossa batalha, 2, que não houvesse armadilhas mágicas esperando minha bunda pular nele, e 3, quão poderoso ele era. Bem, por um lado, ele estava sozinho, fazendo uma orgia com 10 mulheres e homens colombianos, ele fodendo e sendo fudido, bom para ele, 2, não havia armadilhas, exceto por toda a porra no chão e o que presumo ser chocolate. Eu não vou verificar se é de qualquer maneira, só isso foi mais que suficiente para me manter fora daquela sala. Eka, e 3, ele era realmente mais forte, o que significa que o início desta guerra já estava afetando ele, mostrando que foi realmente uma boa decisão. Atacá-lo primeiro. Bem, segundo se você contar Priapus. Bem, terceiro se você contar Dionísio. Em seguida se você contar Luke. Tudo bem. Ele ficou entre os 5 primeiros e é isso que importa. Ares eu cumprimentei, quando entrei na sala flutuando em um traje anti-risco por razões óbvias Liz. Anúncio. Isso é a porra de um traje anti-risco? Ares perguntou em estado de choque. Há uma quantidade anormal de esperma no chão, e o que presumo que seja chocolate. Zombei. Se você acha que vou entrar nesta fazenda de DST desprotegido, sem trocadilhos, você é um idiota. Sim, isso não é chocolate. Ares riu. Deus, eu vou gostar de matá-lo. Vou aproveitar isso mais do que deveria, murmurei. Então, você finalmente conseguiu levar essa bunda fora? Ares sorriu, recebendo o seu. Você sabe o que de um dos indivíduos presentes, ainda estou totalmente carregado. Então venha buscá-lo, ele apontou para o seu. Ah, inferno não. Espero que esta última orgia tenha valido a pena, eu ri amargamente, porque será a última vez que você joga qualquer coisa. Essa é uma afirmação ousada para alguém que até agora não fez nada além de se esconder. Ares sorriu arrogantemente, mas por favor, vá em frente. Estou pronto para as preliminares. Mal posso esperar para ver onde terminam as piadas, e começa o seu desespero. Eu ri enquanto estalava os dedos nos teletransportando para um local desolado, onde ninguém interferiria. Da última vez que brigamos, eu tive que obedecer às regras divinas de Zeus, mas você não é mais um semideus, então não preciso me conter. De jeito nenhum, Ares riu, enquanto suas roupas mudavam de não ter nenhum para estar totalmente blindado com seu símbolo de poder em mãos. A última vez que brigamos eu era uma criança, um soldado do Olimpo, ingênuo, feliz, estúpido. Mas agora sou um deus, um rei sorri, convocando minha arma e Griamore. Então se curve. Capítulo 128. Ares gritou, erguendo os punhos acima da cabeça enquanto uma aura vermelho-sangue doentia aparecia ao seu redor. E eu tinha que admitir, isso seria difícil. Sua aura estava cheia de sede de sangue enquanto se estendia em todas as direções. Veremos quem se curvará. Ele declarou com um sorriso louco, seu poder cada vez maior. Eu definitivamente fiz a escolha certa vindo atrás dele. Mas mesmo sob seu poder esmagador, eu apenas sorri. Por alguma razão fiquei feliz em ver essa incrível força de exibição. Acho que uma parte de mim estava gostando do desafio que Ares representava, de que eu conseguiria me esforçar mais do que nunca. Tenho certeza que será você. Eu sorri, levitando minha arma atrás de mim enquanto ativava um de seus aspectos. Ares sorriu com isso, então lançou os braços em um movimento amplo, disparando rajadas de energia vermelho-sangue ao seu redor em todas as direções. Esses ataques eram fáceis de evitar, e isso me fez pensar, o que ele estava tentando realizar? Já chega de aquecimento, hora de acabar com seu pequeno desfile de traidores idiotas. Ares latiu em gargalhadas correndo para mim. Finalmente, eu ri interiormente enquanto ligava para combinar com seu poder atual. Ares me alcançou rapidamente e com um sorriso sádico tentou acertar meu rosto com todas as suas forças usando o punho direito. Embora poderoso, ele era dolorosamente previsível e muito direto. Então não foi nenhuma surpresa quando eu facilmente me esquivei de seu ataque saltando sobre o God of War, cujo ataque destruía uma montanha atrás de mim. Ares rosnou enquanto se virava o mais rápido que podia para me encarar mais uma vez, com a clara intenção de tentar me atacar mais uma vez. Mas embora estivesse claro em termos de força física, ele era mais forte por uma margem decente. Eu era mais rápido, e quando seu segundo ataque veio, eu sorri quando escorreguei sob seu ataque e lancei um soco com mana em seu rosto. Nossa troca de ataques continuou seguindo esses padrões, comigo capitalizando minha velocidade, levando a batalha aos meus próprios termos. Esta vantagem tática, porém, não durou muito, pois do nada, Ares aumentou seu poder mais uma vez com um grito violento, ganhando não só mais força, mas mais velocidade, e graças a isso ele conseguiu me agarrar pelos braços, quando eu estava prestes a acertá-lo mais uma vez. Com um sorriso, Ares me olhou nos olhos, antes de começar a bater meu cara no joelho repetidamente. Para sua surpresa, seus ataques não estavam surtindo nenhum efeito. Reverso, murmurei, e em um clarão brilhante Ares foi jogado pela terra como uma boneca de pano. Uau, estou feliz. Usei minha arma para neutralizar seus ataques. Assobiei.
Uma arma que absorve ataques físicos, Ares riu. Bom, caso contrário, isso não seria divertido. Com isso, seu poder dobrou mais uma vez, à medida que crescia de tamanho, mas sem atingir sua forma divina. Você não é o único que está se segurando. Eu sorri enquanto minha aura assumia um aspecto mais violento conforme meu poder crescia, agora em vez da minha aura azul normal. A que eu estava projetando agora era verde com bordas pretas ao redor, emanando o poder que eu havia acordado no inferno. O exterior. Ares deu um passo para trás, a hesitação percorrendo sua espinha. Não admira que você seja capaz de me igualar. Ha ha ha. Divertido. Isso é tão divertido. No entanto, sua hesitação não durou muito e logo foi substituída por uma alegria doentia. Você é um trabalho, não é? Suspirei, me posicionando. Uma obra-prima? Ares riu. Ponto de vista de Atenas. Ares e Adam estavam frente a frente fora da vista de Zeus e pelo que parece, Ares tinha vantagem de poder em termos de experiência. O que eu quis dizer com isso foi que, embora Adam fosse sem dúvida mais forte, ele ainda não tinha acesso à sua forma divina. Enquanto Ares havia dominado seus eras atrás, o que significa que quando a batalha chegasse ao ponto de Ares dar tudo de si, todas as esperanças de Adam vencer seriam perdidas, e ainda assim, mesmo com essa informação, o poder que Adam estava usando agora, o poder externo dentro dele, me fez sentir como se nenhuma dedução analítica pudesse realmente prever o resultado desta batalha. Você não deveria estar, eu não sei, ajudando ele. O demônio de estimação que Adam manteve sibilou para mim com raiva. Aprenda o seu lugar. Eu olhei para ela, e para responder à sua sugestão idiota, Adam precisa superar isso sozinho, caso contrário, ninguém irá realmente segui-lo na batalha. Entendo, o demônio suspirou, e eu sei meu lugar, está acima de você. Ela sorriu, mostrando a língua para mim. Eu sei com certeza que meu mestre mataria você se algo acontecesse comigo sob você. Então quem precisa aprender o seu lugar é você. Eu olhei para ela, como ela ousa pensar que eu, um deus, estava abaixo de um mero demônio feito para dar prazer aos homens. Eu? A deusa da sabedoria e da guerra, sob uma luz carnal falante? Estou disposto a testar essa teoria, respondi, invocando minha lança. Você não vai tentar nada, disse Ashe em um tom frio. Ela é importante para Ada e, portanto, é importante para mim. Toque nela e enviarei Odin atrás de você. A comida dela é incrível, então eu faria isso sem hesitação. Não vou nem perguntar o que você fez de errado, não importa. Odin, que apareceu do nada, encolheu os ombros. O crocacor dela é de morrer, acrescentou o rei nórdico, com água na boca em algo semelhante à antecipação. Posso participar dessa empreitada? Thor, que também apareceu do nada, perguntou. Estou precisando de um pouco de essa Gravlax. Veja, o demônio sorriu. Todo mundo ama o querido e velho querido. Retiro minha declaração anterior, eu disse relutantemente. Um dia Adam ficaria entediado com sua putinha, e ela enfrentaria as consequências de insultar uma deusa. Por enquanto eu a ignoraria. Capítulo 129. A batalha se prolongou por mais tempo do que eu esperava ou queria, com cada segundo que passava tornando o deus da guerra uma ameaça maior e mais proeminente. Provando que Ares estava além das minhas expectativas anteriores, seus poderes aumentaram além das minhas estimativas mais loucas à medida que a batalha avançava, e isso só se intensificou quando ele se transformou completamente em sua forma divina. Agora como um gigante de 9 metros, ele tinha tanto poder físico quanto mágico. Vantagem, vá para o inferno. Amaldiçoei enquanto destruí com um dos meus feitiços poderosos, Miragem das Trevas. O feitiço fazia parte do capítulo vazio, e criou uma brecha entre a realidade e o próprio tempo, quebrando por um breve momento a estrutura da criação com uma escuridão. Explosão capaz de explodir um país inteiro, e ainda assim este ataque letal mal o empurrou para trás. Eu tenho que admitir, garoto, Ares sorriu, enxugando o Ishor pingando do nariz com a mão, enquanto olhava diretamente para mim, olhos mortos com um deleite louco. Você realmente se tornou outra coisa. Algo digno de carregar o título de Deus, infelizmente para você. Você escolheu a luta errada, eu cresço no conflito à medida que cresço na guerra, com isso ele riu. Você nunca vencerá contra mim, quanto mais essa bela dança se estender, mais poderoso eu serei se tornar, e a cada segundo que passa, sua desgraça se torna realidade. Eu olhei para o deus da guerra com uma expressão divertida decorando meu rosto. Ninguém pensou que eu sobreviveria ao Tártaro, mas eu sobrevivi. Ninguém pensou que eu me tornaria um deus, mas eu me tornei. Fora das falas, eu sorri. De onde vinha essa confiança, não faço ideia, mas eu não ia reclamar. Ares bufou e instantaneamente investiu contra mim. Enquanto eu mantinha uma postura defensiva, o que me permitia um pouco de tempo para bloquear seu golpe com minha arma no processo de absorver a força cinética de seu ataque, que até agora era a chave para minha vitória, Ares tinha a vantagem de poder com seu reino de besteira fortalece à medida que continuamos lutando. Mas como Odin havia dito, quando o poder por si só não funciona, seja mais esperto que seu inimigo. Meu plano era de certa forma muito simples. Resumindo, minha ideia era sobrecarregar minha arma com todo o poder que ela pudesse conter, absorvendo o aspecto físico por trás de todos os ataques que Ares estava lançando contra mim, para que mais tarde eu pudesse liberar de uma vez. Num golpe único, mas devastador. Isso mataria? Não tenho certeza se ele era bastante resistente a danos, mas isso certamente o enfraqueceria, afinal isso seria o equivalente a uma bomba nuclear divina. Tinha que pelo menos machucá-lo. Meu plano B, porém, era tentar descobrir como me transformar em minha forma divina. Até agora todas as pistas que eu tinha era que antes de se transformar eles iriam liberar todo o seu poder, mas isso não me ajudou em nada. O plano C era fazendo como os deuses nórdicos e de alguma forma encontrando uma maneira de lidar com todo o meu poder dentro da minha forma atual.
Talvez eu me divirta um pouco com você depois que terminarmos isso. Ares riu, jogando sua arma para mim. Prefiro morrer, murmurei, me teletransportando para fora da trajetória de sua arma, apenas para descobrir que Ares havia previsto onde eu iria aparecer, e já havia se movido até lá para me cumprimentar com uma joelhada no rosto. Eu posso trabalhar com isso, Ares riu, antes de me atirar em uma montanha próxima, então novamente se eu ganhar. Sua conformidade não será um fator em nada que eu faça. Essa vadia estava sugerindo que ele iria me estuprar? Ah, inferno, não, vou gostar de apagar você da face da terra, eu sibilei, minha boca pingando sangue negro, espere. O quê? Por que meu sangue estava preto? Que merda estava acontecendo? Sangue negro, Ares murmurou enquanto farejava o ar, e o cheiro? Não há dúvida, seu pai é ótimo, certo? Ele estava, tecnicamente correto, eu acho, quero dizer, ele adivinhou o panteão corretamente, mas não a classificação. Meu pai demoníaco estava acima dos grandes. Pelo menos de acordo com meu conhecimento, dê a cadela chupadora de guerra um prêmio de consolação. Ele estava certo, mas errado eu ri. E daí? Leto fudeu um dos padres? Ares riu, foi Tulio, por favor, diga que foi ele. Nyarlathotep, respondi, interrompendo sua risada, bem merda, querido papai, é famoso, eu ri vendo sua reação. Entendo, Ares riu, devo admitir, não esperava isso, de jeito nenhum. Sabe de uma coisa? Vou tentar, eu ri e vendo o olhar perplexo de Ares em seu rosto, elaborei. Não posso esconder o fato de que você tem a vantagem tática do poder agora, e que a diferença entre isso continua aumentando. Cada vez maiores graças aos seus reinos de merda. Então por que não tentar alcançar o que você, Dionísio e Príapo fizeram? Quero dizer, se o bastardo bêbado conseguiu, por que não eu? Não importa o que você faça. Isso não mudará o resultado. Ares sorriu, então por que tentar? Ele latiu enquanto se lançava sobre mim. Olhei para o deus se aproximando e respirei fundo, lembrando de tudo que todos os deuses que enfrentei até agora fizeram antes de se transformar, como seu poder mudou do ponto A para o ponto B, como suas assinaturas de mana se transformaram em uma violenta explosão de poder, aqui vai nada, eu exalei, soltando um grito dolorosamente alto enquanto meu poder flutuava violentamente. Que porra! Ares parou de repente enquanto eu chorava, quase de dor, trazendo à tona toda a energia que eu tinha dentro de mim enquanto uma luz verde ofuscante parecia emergir do meu corpo, deslumbrando Ares em estado de choque. Porra! Continuei a gritar com meu poder aumentando, e aos poucos a mudança ocorreu com minha massa corporal começando a dobrar, e num piscar de olhos, meu corpo explodiu, reformando-se em uma nova forma. Primeira tentativa, estou impressionado. Ares assobiou, talvez isso seja difícil, afinal, como eu sou para você. Olhei para ele e tentei responder, mas nenhum som saiu da minha boca, respirando fundo em uma expectativa selvagem. Convoquei um espelho para ver minha forma divina em toda a sua glória Lovecraftiana. Oh merda, pensei, vendo meu reflexo, por exemplo, eu meio que parecia o Lis King. Mas em vez da armadura, você sabe, sendo a armadura, era uma parte do meu corpo, e eu não tinha boca nem olhos, nem nada, apenas a armadura, e sombras embaixo dela, assustador, não vou mentir. Eu já fudi alguns mudos antes, engraçado como é o gemido, mas nunca um que fosse uma sombra blindada. Isso deve ser divertido, eu me pergunto onde estão seus buracos. Ares sorriu. Estalando os dedos, convoquei uma placa onde escrevi magicamente, sabe, só porque consegui fazer isso na primeira tentativa. Nem vou reconhecer o que você acabou de dizer, fiquei bastante perplexo por ter sido tão fácil de conseguir bem. É hora de ver qual é meu máximo atualmente. Muito impressionante, de fato, não para mim. Eu nasci um deus, e isso é algo que todos os deuses nascidos sabem, mas por uma segunda categoria ascendi. Claro que é uma conquista, Ares zombou, mas eu simplesmente o ignorei, me perguntando se não teria uma boca era uma espécie de punição divina vinda de cima. Quer dizer, sem boca, como eu insultaria os outros? Acho que agora falo como. Vili e Coyote, me pergunto se posso matá-lo com algo da que me escrevi em outra placa. Ah bem, acho que veremos, eu ri interiormente, me perguntando se outros fariam isso. Comece a me chamar de Deus mímico. Acho que poderia aprender francês. E o Paulhite é divertido. Capítulo 130. Com meu poder recém-descoberto, ataquei instantaneamente meu inimigo, chocando o último, que não teve escolha a não ser assumir uma postura defensiva, o que lhe permitiu bloquear meu ataque, mas ainda assim foi empurrado para trás. Com isso, sorri interiormente enquanto estalava meus dedos, criando várias bolas de fogo que colidiram com ele, jogando-o no chão em chamas. Eu então me teletransportei na frente dele pronto para desferir alguns ataques extras, mas o deus da guerra bloqueou meus próximos 2 golpes com sua arma, antes de tentar contra-atacar. Um soco de sua autoria, que falhou quando eu agarrei pelo pulso com minha mão esquerda desviando o ataque enquanto eu acertei com minha mão direita com um ataque de mana. Ares, que foi enviado voando para uma montanha próxima, assumiu outra postura defensiva estável, exalando com raiva, as coisas não estavam indo como ele queria. Com um sorriso que ninguém conseguia ver pela minha falta de boca, rapidamente continuei o ataque, me teletransportando para trás dele desferindo um chute horizontal, e empurrei o God of War de joelhos. Eu tinha que admitir, esse poder, essa forma divina valeu a pena, pela primeira vez na minha vida não senti nenhuma restrição, nenhum problema em controlar meu poder, me senti livre. Ares rosnou do chão, e tentou me esfaquear com sua arma, mas foi pego de surpresa pela velocidade com que rebati sua tentativa. Estalando os dedos criei uma bola de luz que explorou com uma barragem de rajadas poderosas, cada rajada mesmo mais forte que o anterior, fazendo Ares gritar de dor e agonia. Isso, não pode estar acontecendo. Ares rosnou, o icor escorrendo por sua boca, e eu poderia dizer, o deus da guerra estava rapidamente sendo dominado pela minha recém-descoberta força e velocidade brutas. E a abordagem outrora agressiva que ele tinha de pegar o touro pelos chifres, estava lentamente mudando.
para uma abordagem mais conservadora enquanto recuava sob o ataque de golpes recebidos. E aqui eu pensei que iria realmente testar esta nova forma poderosa, mas com muitos direitos autorais escrevi em uma placa, enquanto ria interiormente. Ares rosnou, mas não respondeu. Foi só esse o latido que o God of War teve. Decepcionante, pensar que perderia todo o sarcasmo depois de perder a vantagem. Patético. Estamos ficando arrogantes, não estamos? Ares conseguiu finalmente responder, apenas para se encontrar dentro de uma prisão mágica que eu havia criado durante o tempo que ele levou para responder. O que é isso? Prisão rúnica, pisquei para ele. Antes que as runas da prisão explodissem violentamente ao redor dele, dobrando o gigante de joelhos, elas dão um soco e tanto, não acha? Isso não pode ser, não serei derrotado por uma criança. Ares rosnou com raiva incontrolável enquanto socava o chão, criando movimentos sísmicos por todo o país. Não serei derrotado. Não por você. Ele gritou, saltando alto no ar antes de disparar a toda velocidade em minha direção. Com um suspiro, teletransportei minha arma para trás dele e com uma piscadela divertida direcionada para ele estalei os dedos, liberando toda a energia cinética que minha arma estava economizando até agora. A explosão abriu um buraco em seu peito, parando de repente. Seus rastros, então eu não precisei da minha forma divina para derrotar você, é bom saber. Escrevi em uma placa enquanto o deus da guerra me olhava em estado de choque por um breve momento, tocando seu ferimento com medo. Porra! Ares murmurou um segundo antes de começar a descer ao chão, deixando um rastro de cor dourado atrás dele. Eu olhei para o deus me perguntando como ele ainda estava mantendo sua forma divina ativa apesar de ter sofrido danos tão pesados. Mas antes que eu tivesse tempo de refletir sobre essa questão, um flash de luz ofuscante respondeu, mostrando um Ares agora de tamanho normal caindo no chão, quase morto. Oh bem, eu me diverti, Ares admitiu com um sorriso, tossindo sangue dourado, eu morri como vivi. Ao máximo ele riu. Suponho que sim, escrevi em uma placa enquanto descia em direção a ele. Sei que você não se importa com seus filhos, mas não vou machucá-los. Minha guerra foi com os deuses, não com seus filhos. E bem, obrigado, eu acho. Ares riu. Bem, garoto, certifique-se de ganhar essa merda. Eu não quero ser aquele que perde para o perdedor. Isso seria muito triste. Haha, bem, esse é o plano, escrevi. Bom, agora vá em frente. Ares riu, eu não tenho o dia todo. Acho que poderíamos ter sido amigos em outra vida, admiti, enquanto começava a extrair sua alma e essência. Isso parece certo. Ares riu. Adeus, Ares, escrevi enquanto seu corpo começava a desaparecer. Dê a eles o inferno, garoto. Ares riu, seu corpo virando pó. Pode-se dizer que ele riu por último, posso admirar isso. Impressionante, alguém bateu palmas atrás de mim. Alguém com quem eu estava muito familiarizado. Nyarlathotep, meu pai. Pena que você ainda não aceita totalmente sua herança externa. Olhei para o deus exterior por um segundo, percebendo mais uma vez que ele estava em sua forma humana, decidi escrever uma resposta apenas para ser interrompido por ele. Outros não conseguem te entender, mas isso é porque apenas criaturas do exterior podem, então tente falar normalmente. O que você quer dizer com eu não aceitei minha herança exterior? Eu disse, mas em vez de palavras saírem de mim, soaram como assobios e rosnados. Essa forma, por baixo dessa armadura está você de verdade, respondeu Nyarlathotep. Você poderia dizer que a armadura representa seu desejo de se rebelar contra seu pai. Que menino travesso. Eu sei que isso não deveria soar sexual, mas... Estou indo embora, foi tudo o que disse em resposta, levando a alma de Ares comigo. Você quer devorar a alma dele. Você sabe que precisa disso, afirmou Nyarlathotep. Você vai precisar desse poder. Com isso ele saiu, deixando a mim e a alma de Ares sozinhos. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.